O governo Fernando Henrique Cardoso, ele vai apresentar uma novidade interessante, que é a seguinte: primeiro, quando ele assume, é o primeiro governo em muitos anos, desde o final, desde o período da ditadura militar, que assume com uma inflação, vamos dizer, sob controle, uma inflação mais baixa, né? Então essa é uma situação interessante. Segundo, ele vai apresentar, caso raro na história política brasileira, na história econômica brasileira, uma continuidade do ponto de vista da política econômica do governo que o antecedeu, que foi o governo de Itamar Franco. Na realidade, política econômica esta que foi colocada em prática inicialmente pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, enquanto ministro da Fazenda. Uma novidade também relacionada ao governo Fernando Henrique foi a possibilidade de reeleição, né? Foi durante seu governo que o Congresso Nacional aprovou, por sugestão do próprio Executivo, a possibilidade da reeleição do presidente da República, dos governadores e dos prefeitos. O resultado foi que ele próprio foi reeleito presidente da República. Mas vamos lá, de um modo geral, tratar do governo Fernando Henrique Cardoso num período que vai então de 1995 a 2002. Como já falei, ao contrário de seus antecessores, ele inicia o governo sem o problema da inflação elevada. E isto possibilita um discurso muito interessante, que é um discurso que ganhou força naquele momento, que é o discurso neoliberal, né? Ou seja, ele vai mostrar o seguinte: vejam, a presença do Estado na economia brasileira até hoje foi prejudicial, apenas provocou a inflação, né? Apenas provocou a recessão. No momento em que o Plano Real procura corrigir essas situações, a inflação cai. Então seria necessário, seguindo esta lógica, seria necessário prosseguir com a política que foi chamada pela imprensa, foi chamada por membros do próprio governo de flexibilização econômica. O que é isso, flexibilização econômica? É aquela questão clássica do neoliberalismo, do liberalismo, como preferir. Primeiro, é a abertura da economia ao capital externo. Segundo, privatização das empresas controladas de alguma forma pelo Estado. Terceiro, quebra dos monopólios estatais. Neste caso, especial atenção para o monopólio do petróleo. Afastamento do Estado da regulamentação econômica. Modificação do conceito de empresa nacional. Eu falei aqui regulamentação econômica. A proposta neoliberal tem o seguinte discurso: que é necessário uma regulação da economia e não regulamentação. Então estabelece aí nesse ponto uma diferença entre regulamentação e regulação. A regulação estaria associado a intervenção, melhor dizendo, do Estado na economia somente naqueles momentos em que seriam necessários ajustes para que a economia retornasse ao seu leito natural, à sua forma natural de fluir. Veja bem que eu estou falando em forma natural, modo natural. Isso nós estamos fazendo então uma ligação com o pensamento liberal. Ao Estado seria possível intervir na economia, e veja bem que a própria ideia dessa expressão intervenção na economia já quer dizer que é algo indevido, que é algo excepcional, não é? Isso é próprio do pensamento liberal. Então o Estado vai intervir na economia somente naqueles casos em que nós vamos observar a formação de cartel ou a formação de monopólio, enfim, ou a concorrência desleal. Esses seriam os casos que o Estado poderia intervir na economia. E intervir como? Principalmente através das agências reguladoras. Veja bem, regulação, reguladoras, agências reguladoras. E foram criadas várias durante o governo Fernando Henrique Cardoso. A Agência Nacional do Petróleo é uma delas, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional
de Aviação Civil, a ANAC, e a estas empresas foi concedida uma autonomia. Elas são empresas, a estas agências foi concedido uma autonomia. São agências dirigidas por conselheiros, seus presidentes, possuem autonomia, possuem mandato, eles não podem ser retirados a qualquer momento. São, embora indicados pela Presidência da República, referendados pelo Congresso Nacional, mas eles possuem uma autonomia, e são eles que podem determinar a intervenção do mercado específico, né, da área de atuação.